Fala pessoal, tudo bom com vocês? Hoje a empresa que nós iremos nos aprofundar é a Auren. O ticker dessa empresa é AURI3 e nós vamos descobrir se ela vai ser uma boa pagadora de dividendos, né, baseado nos ativos que essa empresa possui, nas políticas dos controladores. Se inscreve no nosso canal para você acompanhar o crescimento da nossa carteira, que é focada principalmente na geração de renda passiva. Então, sem mais delongas, vamos iniciar. E a primeira questão que a gente vai trazer sobre a Auren é sobre ela dobrar de tamanho até 2024. Então, nós temos uma empresa focada na geração de energia em diferentes fontes renováveis, hidrelétrica, solar e eólica. Vamos conhecer mais essa empresa. A Auren é uma empresa que nasceu da fusão dos ativos da Energia Votorantim e do CCP Investments, que também possuía alguns ativos focados na geração de energia, e ela chegou nesse mercado de energias renováveis com uma capacidade instalada de produção de 2,5 gigawatts médios. É uma capacidade grande, nós vamos comparar com outras empresas do setor e ver que ela tem ativos bem relevantes. O principal ativo dela é a usina hidrelétrica Porto Primavera, com capacidade de geração de 540 gigawatts, ou seja, no momento corresponde a 60% da energia total gerada pela empresa. Desde o seu IPO, as ações abriram cotadas a R$16 e acumularam aí uma desvalorização de 11,75% ao longo desses primeiros meses, muito por conta de o mercado ainda não entender para onde vai essa empresa e qual o tamanho dela, quanto de retorno a gente pode esperar dos ativos. Os ativos em operação, nós temos a usina de Porto Primavera, que corresponde à maior capacidade de geração da Auren, que é de 1.540 gigawatts. Ela tem um contrato até 2056, então são todos contratos bem longos, contratos de concessão para ela continuar operando. E também possui outros ativos como Paraibuna, Barra Grande, Campos Novos. Basicamente, eles são capazes de produzir 2,7 gigawatts de energia, que é uma capacidade considerada alta. Ativos que estão em construção, que são os ventos do Piauí 2 e 3, que vão gerar energia eólica com a capacidade instalada de mais 409 megawatts. Isso já vai ser entregue esse ano, em novembro de 2022. E além disso, mais 1.954 megawatts que vão ser entregues até 2026. Ou seja, a empresa vai entregar até 2026 mais 2,5 gigawatts e vai ficar com 5 gigawatts de potência instalada até 2026. Lembrando que essas empresas elas têm uma alta eficiência em produzir esses ativos e muitas vezes elas entregam antes do prazo esperado. Na questão de produção, a gente pode entender que a Aurea ela vai dobrar sim de tamanho até 2026. A estrutura acionária da Aurea ela veio dessa fusão entre a Votorantim e a CCP Investimentos. E esses dois acionistas controladores eles detêm 70% do capital total da empresa e 30% está em free float, né, que nós temos grandes investidores que estão comprados nessa ação, como por exemplo a Esquadra e o Luiz Barsi, e nós vamos entender por que eles enxergam tanto valor na Auren. Olhando para o tamanho da Auren, ela tem 29 bilhões em ativos, 3,3 bi em caixa, o que é um valor relevante. Daria para ela utilizar esse caixa aqui para adquirir novas empresas ou distribuir em dividendos, visto que ela não tem uma dívida tão elevada, 2,2 bilhões, e ela só tem 1 bilhão de papéis. De caixa livre, nós temos aí R$1 por ação em possíveis proventos. Então o valor de mercado dela seria de 13 bilhões, se a gente excluir a dívida e o caixa. O patrimônio líquido dela de 12 bilhões, ou seja, a gente está comprando ela pelo valor patrimonial da ação. Uma coisa que chama bastante atenção é o número total de papéis da Auren, que é um número baixo, né, apenas 1 bilhão de papéis, o que vai favorecer em um alto dividendo por ação quando ela distribuindo esses proventos. Pensando em dividendos, trouxe aqui uma fala do CEO da Auren, deu uma entrevista para o Brazilian Journal. Se não encontrarmos deals que façam sentido, vamos aumentar a distribuição de dividendos. O que não pode acontecer é distribuir o caixa e depois aparecer uma oportunidade e termos de fazer um follow-on. O que eu concordo plenamente, o follow-on ele muitas vezes destrói o valor de mercado da empresa, então eu acredito que ele tenha consciência disso. Muito provavelmente é o que investidores como a Esquadra e Luiz Barsi estão olhando. Esse processo que ela tem com a União, por conta da não renovação da concessão da usina Três Irmãos, nas condições da MP 579, do governo da Dilma, que foi aquela canetada nas empresas de energia elétrica. E nesse processo, a Auren tinha na época um valor de uma multa de 1,7 bilhão para receber, o que hoje vai dar algum valor entre 3 e 4 bilhões, corrigida essa inflação. O próprio CEO colocou como um valor incontroverso, ou seja, eles têm muita convicção de que ela vai receber esse valor,
E se a gente considerar um valor entre 3 e 4 bilhões, nós estamos falando de 1/3 do valor da empresa. Se a gente retirar o caixa e a dívida, ou seja, ela ainda teria mais esse caixa aqui para entrar, isso até 2024. Fazendo uma projeção de lucros, dividendos e preço-teto, segundo o Itaú BBA, as estimativas é que a empresa vai pagar 50%, né, do resultado em 2023 e para 2024 vai aumentar o payout para 100%, onde ela vai encerrar seu ciclo de investimentos, né, a não ser que ela comece um outro ciclo de investimentos entre 2024 até 2030, por exemplo, ela vai passar a pagar 100% de payout. E com isso, nós podemos já fazer algum tipo de previsão de quanto seria o lucro dessa empresa em 2024. E para isso, a empresa que eu consegui chegar mais perto da Auren seria a Engie, né, que é uma empresa de geração de energia do setor privado. Fui avaliar o tamanho da Engie, ou seja, a Auren em 2024 ela vai ser maior do que a Engie hoje, né? Claro que a Engie tem um plano de investimentos, até 2024 ela vai ser maior em termos de geração, mas hoje a Engie gera 4,5 gigawatts e com isso o lucro líquido dela no último trimestre, segundo TRI de 2022, foi de 504 milhões. Ou seja, ela é uma empresa que, se a gente analisar isso, vai dar em média 2 bilhões de lucro. A Engie é uma companhia muito mais endividada que a Auren, ou seja, ela tem custo financeiro dessa dívida, o que a Auren não tem, por ela não estar endividada no momento. Por isso, eu acredito que seria justo a gente acreditar que até 2024 a Auren, que é uma empresa que não tem dívida, não está alavancada, ela vai estar gerando no mínimo um resultado de 2,4 bilhões por conta dos contratos serem reajustados pela inflação, e nós com certeza teremos inflação nesses próximos 2 anos. E pensando em um lucro de 2,4 bilhões até 2024, por conta desses 5 gigawatts que vão ser gerados, nós chegamos a um LPA de 2,4, porque ela tem 1 bilhão de papéis, né? Se ela distribuir 100% de payout em 2024, nós vamos chegar no dividendo de 2,40, dividindo isso por 8%, que já seria uma premissa mais conservadora, a gente chega no preço-teto de R$30, que é o meu preço-teto pessoal para a Auren, até 2024. Com isso, a gente pode pôr uma inflação de 15% em 2022 e 15% em 2023, para a gente chegar em 2024 com um desconto de 30% nesse preço-teto. Mesmo assim, a gente ainda teria um preço-teto de R$21. Se a gente considerar que, para trazer esse valor a valor presente, a gente teria um desconto de 30%, que com certeza vai ser muito menos que isso, mas para dar uma noção para vocês de quanto essa empresa pode estar barata. Hoje as ações estão custando 14,20, o que daria um upside considerável, né? Então, pensando em preço-teto, meu preço-teto pessoal atual para a Auren seria de R$21, mas ela é uma empresa que, na minha opinião, não vai gerar proventos no curto prazo, né? Eu acredito que os resultados dela ainda estão por vir, mais para 2023 e 2024 principalmente, ela vai gerar um valor bem expressivo. E lembrando que a gente ainda tem esses 4 bilhões, né, que poderiam também virar R$4 em dividendos para a Auren, caso ela ganhe esse processo e não invista esse valor, o que daria aí mais um incremento considerável nesse preço-teto. Ou seja, se a gente pensar que até o final de 2024, essa empresa vai distribuir 2,40, pelo menos 2,40, sem contar 2023, mais esses 4 bilhões que dariam mais R$4 por ação, nós teríamos uma distribuição de R$6,4 e hoje a empresa está cotada a 14,20. Teríamos recuperado metade do valor investido apenas em proventos e ainda teríamos uma empresa o dobro do tamanho de hoje, gerando energia e distribuindo proventos. Então é por isso que eu acredito sim, não estou fazendo nenhuma recomendação de compra nem de venda sobre a Auren, mas eu acredito que ela tem um potencial alto de gerar um grande retorno no médio prazo, em pelo menos aí 5 anos. Então era isso que eu tinha para discutir sobre essa empresa. Deixa o like se você gostou, se inscreve no canal para acompanhar mais conteúdos como esse. Tamo junto, até mais.